Boa tarde, pessoal. Vamos para as análises dos jogos deste domingo, 22 de maio de 2022. Na lista de sexta-feira tinha apenas o BEC Bahia e bateu. A equipe do Bahia venceu por 2-1, fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo tomou um empate, mas no final do jogo fez o gol da vitória. E neste domingo acontece a última rodada dos principais campeonatos da Europa pela Premier League, as 10 partidas no mesmo horário, e isso complica um pouco mais para trabalhar. A maioria dos jogos ainda vale alguma coisa para as equipes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Arsenal contra o Everton, esse jogo vale para o Arsenal, precisa vencer e torcer contra o Tottenham para buscar uma classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Mas com essa odd de 1,33 eu estou fora desse jogo. A equipe do Everton não corre mais risco de rebaixamento. Brentford contra o Leeds United. A equipe do Brentford nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Leeds United nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Esse jogo só vale para a equipe do Leeds United, precisa vencer e torcer contra o Burnley para poder escapar do rebaixamento. A equipe do Brentford não tem chance de classificar para mais nada. Os últimos jogos entre eles, empate em 2-2, empate em 1-1, vitória do Leeds United por 1-0 e vitória do Brentford por 2-0. A equipe do Brentford vem de vitória, venceu o Everton fora de casa por 3-2 e a equipe do Leeds United vem de empate em casa contra o Brighton. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Leeds United em lei, lembrando que é a última rodada. E a equipe do Brentford, que não briga por mais nada, pode entrar com um time alternativo e aí esse lei perde o valor. Lembrando também que não é uma lista de tips para apostar e ficar esperando o resultado final. Dando sequência, Brighton contra o West Ham. A equipe do Brighton nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do West Ham nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Esse jogo só vale para a equipe do West Ham, precisa vencer e torcer contra o Manchester United para conseguir a vaga na Liga Europa da próxima temporada. Aqui pode ser um jogo interessante para buscar o lei Brighton, mas joga em casa. A equipe do West Ham nos últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória e por isso eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Burnley contra o Newcastle. A equipe do Burnley nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Newcastle nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. Esse jogo só vale para a equipe do Burnley, precisa vencer para escapar do rebaixamento, depende só dele. Os últimos jogos entre eles, vitória do Newcastle por 1-0, 0-0, vitória do Newcastle por 2-1, vitória do Newcastle por 3-1. A equipe do Burnley vem de empate, fora de casa empatou com o Aston Villa em 1-1. E a equipe do Newcastle vem de vitória, venceu a equipe do Arsenal por 2-0. E aqui eu vou colocar também a equipe do Burnley em lei. Mas para buscar alguma coisa em lei Burnley nesse jogo, a equipe do Newcastle também precisa entrar com o time titular. Dando sequência, Chelsea contra o Watford. As duas equipes não brigam por mais nada no campeonato. Crystal Palace contra o Manchester United. A equipe do Manchester United, se vencer, garante classificação na Liga Europa da próxima temporada. Mas se perder, pode ser ultrapassado pelo West Ham e ficar apenas com a classificação para a Europa Conference League. Eu vou ficar fora desse jogo, eu não tenho confiança nenhuma na equipe do Manchester United, é uma equipe que oscilou bastante durante a temporada. Leicester City contra o Southampton, as duas equipes também nessa última rodada não brigam por mais nada. Liverpool contra o Wolverhampton, a equipe do Liverpool precisa vencer e torcer contra a equipe do Manchester City para ficar com o título da Premier League. Manchester City contra o Aston Villa, a equipe do Manchester City depende só de si para conquistar o título da Premier League. Norwich City contra a equipe do Tottenham. A equipe do Tottenham precisa vencer para garantir classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. E neste domingo temos também a última rodada da La Liga. Elche contra o Getafe. Esse jogo não vale mais nada para nenhuma das equipes. Deportivo Alavés contra o Cádiz. A equipe do Cádiz precisa vencer para escapar do rebaixamento. Mas jogando fora de casa com uma odd de 1,83 eu vou deixar fora. Granada contra o Espanhol, esse jogo ainda vale para a equipe do Granada, precisa vencer para escapar do rebaixamento. E a equipe do Granada na 16ª colocação com uma odd de 1,45,
Tô fora desse jogo. Osasuna contra o Mallorca é um jogo que só vale para o Mallorca. A equipe do Mallorca precisa vencer e torcer contra a equipe do Cádiz e a equipe do Granada. A equipe do Osasuna na 10ª colocação com 47 pontos, não briga por mais nada. Vou ficar fora desse jogo também. Barcelona contra o Villarreal. A equipe do Villarreal precisa vencer para garantir a classificação para a Europa Conference League da próxima temporada. E a equipe do Barcelona já garantiu o vice-campeonato. Eu vou ficar fora desse jogo. O jogo vai ser no Camp Nou. E em caso de derrota do Atlético Bilbao, o Villarreal, mesmo com derrota, garante classificação para a Europa Conference League. Real Sociedad contra o Atlético de Madrid não vale mais nada para as equipes. A equipe do Atlético de Madrid já está classificada para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O que pode acontecer aqui é perder a 3ª colocação para o Sevilha. E a equipe da Real Sociedad já está classificada para a Liga Europa da próxima temporada. Sevilha contra a equipe do Atlético Bilbao. A equipe do Sevilha nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 vitória. A equipe do Atlético Bilbao nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse jogo ainda vale para a equipe do Atlético Bilbao, mas precisa vencer e torcer contra a equipe do Villarreal. A equipe do Sevilha pode terminar o campeonato na 3ª colocação, desde que a equipe do Atlético de Madrid não vence na rodada. Aqui pode ser um jogo interessante para buscar alguma coisa em lei Atlético, mas eu vou deixar fora. Dando sequência, Série A, também a última rodada. Spezia contra Napoli, esse jogo não vale mais nada para ninguém. A equipe da Napoli já garantiu a 3ª colocação. E a equipe do Spezia não corre mais risco de rebaixamento. Inter contra a Sampdoria. A equipe da Inter precisa vencer e torcer contra a equipe do Milan para conquistar o título. Mas nessa odd de 1,13 não tem muito o que fazer aqui. Sassuolo contra o Milan. A equipe do Milan depende só de si para conquistar o título, mas precisa vencer a equipe do Sassuolo fora de casa. O Milan com uma odd de 1,40 eu acredito até que vai vencer, mas eu vou deixar fora da lista. Outro jogo que vale alguma coisa é Salernitana contra a Udinese. Esse jogo é válido pela parte de baixo da tabela. A equipe da Salernitana na 17ª colocação precisa vencer para permanecer na 1ª divisão. Venezia contra o Cagliari. A equipe do Venezia já está rebaixado e a equipe do Cagliari precisa vencer e torcer contra a Salernitana. Não vou me envolver nesse jogo nem no ao vivo. Dando sequência, vamos para o Campeonato Brasileiro. Corinthians contra São Paulo. A equipe do Corinthians lidera o campeonato. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do São Paulo ocupa a 3ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do São Paulo por 2-1, vitória do São Paulo por 1-0 e vitória do São Paulo por 1-0. A equipe do Corinthians vem de empate pela Libertadores, empatou com o Boca Juniors fora de casa por 1-1 e pelo Campeonato Brasileiro empatou fora de casa com o Internacional por 2-2. A equipe do São Paulo vem de vitória pela Sul-Americana, venceu em casa a equipe do Jorge Wilstermann por 3-0 e pelo Campeonato Brasileiro em casa venceu o Cuiabá por 2-1. O Corinthians com uma odd de 2,25 é mais pelo retrospecto, ainda não perdeu para o São Paulo jogando na Arena. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Fortaleza contra o Fluminense. A equipe do Fortaleza nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e 1 empate. Conquistou apenas 1 ponto no campeonato e ocupa a lanterna. A equipe do Fluminense nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Os últimos jogos entre eles: vitória do Fortaleza por 2-0, empate em 1-1 e vitória do Fluminense por 2-0. A equipe do Fortaleza vem de vitória, venceu a equipe do Alianza Lima fora de casa pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro foi derrotado pelo Botafogo por 3-1. A equipe do Fortaleza joga no meio de semana contra o Colo-Colo no Chile e precisa de um empate para avançar para a fase mata-mata. A equipe do Fluminense vem de empate, fora de casa empatou com a União de Santa Fé pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro vem de vitória sobre o Atlético Paranaense em casa. A equipe do Fluminense joga no meio de semana pela Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro na Bolívia, mas já está praticamente eliminado da Sul-Americana. O Beck Fortaleza nesse jogo é um pouco mais complicado porque a equipe ainda não venceu no campeonato, tem um jogo decisivo no meio de semana. Vamos dar uma olhada na odd de gols.
O over mais de 2,5 está com uma odd de 2,40. Eu vou colocar esse jogo no over mais de 2, que já deve estar na casa dos 2. Seguindo, vamos para o jogo Atlético Paranaense contra o Avaí. A equipe do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Avaí nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Os últimos jogos entre eles: vitória do Atlético Paranaense por 1-0, empate em 1-1 e empate em 0-0. A equipe do Atlético vem de vitória pela Libertadores, venceu o Libertad em casa por 2-0, depois de perder fora de casa para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Atlético Paranaense joga no meio de semana pela Libertadores, precisa vencer o Caracas, mas joga em casa. E a equipe do Avaí vem de derrota em casa, perdeu para o Juventude por 2-1. Aqui eu acredito que a equipe do Atlético Paranaense vai vencer essa partida, mas essa odd de 1,65 não me agrada muito e eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, MLS, New York City contra o Chicago Fire. A equipe do New York City nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, e a equipe do Chicago Fire nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. Jogando em casa, a equipe do New York City ocupa a primeira colocação. Em 7 jogos tem 5 vitórias, um empate e uma derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Chicago Fire ocupa a 14ª colocação. Em 6 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles: vitória do New York City por 1-0, vitória do Chicago Fire por 2-0 e empate em 0-0. A equipe do New York City vem de vitória fora de casa, venceu o DC United por 2-0, e a equipe do Chicago Fire vem de empate fora de casa contra o New York Red Bulls por 3-3. Aqui eu vou colocar a equipe do New York City em back. E pela MLS eu vou colocar apenas esse jogo. Temos também neste domingo o Campeonato Brasileiro da Série B, Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa. A equipe do Cruzeiro nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. A equipe do Sampaio Corrêa tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Os últimos jogos entre eles: empate em 1-1, empate em 1-1 e vitória do Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro vem de vitória fora de casa, venceu o Náutico por 1-0, e o Sampaio Corrêa vem de vitória em casa, venceu o Vila Nova por 2-0. Aqui eu acredito que o Cruzeiro vai vencer essa partida, joga em casa com o apoio da torcida, mas essa odd de 1,50 eu vou deixar fora. Temos também Copa do Brasil, Brasiliense contra o Atlético Mineiro. A equipe do Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 3-0. Não tem muito o que fazer aqui com essa odd de 1,17 para o back Galo. Então a lista de domingo ficou com apenas 4 jogos: back New York City, lay Leeds United, lay Burnley e over mais de 2 gols Fortaleza contra o Fluminense. Esse lay Leeds United e o lay Burnley precisa ter um pouco mais de atenção, porque a equipe do Brentford e a equipe do Newcastle pode entrar com times reservas. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.